Existe um tipo de coragem que quase ninguém fala sobre. Uma que não aparece nas capas das revistas nem nos discursos motivacionais. Uma que não rende aplausos, porque não tem nada de heróico no sentido tradicional. A coragem de ser frágil. Num mundo que idolatra força, autocontrole, invencibilidade e certezas absolutas, admitir que existem rachaduras em nós parece quase um crime. Como se fraqueza fosse sinônimo de fracasso, como se vulnerabilidade fosse prova de incompetência. Mas e se eu te disser que justamente aí, nesse ponto onde você tenta esconder o que sente, mora a sua maior potência? A verdade é que vivemos em um teatro de força. As redes sociais se tornaram vitrines de sucesso, disciplina e produtividade interminável. Todo mundo parece saber exatamente o que está fazendo, para onde está indo, quem é e quem quer ser. E existe uma pressão silenciosa, porém esmagadora, para que você também performe essa mesma segurança. Para que você esconda suas dúvidas, seus medos, seus pensamentos mais desconfortáveis. Para que você se apresente como alguém instável, sólido, capaz, inabalável. Só que você sabe que não é assim. Ninguém é assim. Mas você continua tentando caber dentro desse molde impossível, e quanto mais tenta, mais se afasta de si mesmo. E é aí que acontece algo curioso. A fragilidade não desaparece só porque você finge que ela não existe. Na verdade, quanto mais você tenta enterrá-la, mais alto ela grita. Na insônia da madrugada, na sensação de que você está sempre atrasado em relação à própria vida, na impressão constante de que precisa provar valor para ser aceito, na ansiedade que você tenta disfarçar com sorrisos, em cada momento em que você sente que, se parasse um segundo, tudo desmoronaria. A fragilidade não é o oposto da força, ela é a parte da força que a gente foi ensinado a odiar. Porque ser frágil não é ser fraco, ser frágil é ser humano. E a humanidade, essa parte da gente que nos torna reais, tem sido sistematicamente apagada em nome de uma imagem perfeita. Só que existe um preço nesse apagamento, um preço caro, o preço de se perder, de viver uma vida inteira interpretando um papel, de carregar um peso que nunca foi seu, mas que você aceitou porque achou que precisava, de sufocar emoções autênticas para manter uma armadura que no fundo te aprisiona. É por isso que existe tanta gente cansada, exausta, vivendo no automático, não por falta de força, mas por excesso de defesa. Mas um dia, inevitavelmente, chega aquele momento. Aquele em que você olha no espelho e percebe que não aguenta mais sustentar a versão de si mesmo que o mundo exige. É uma fissura pequena, mas profunda. Uma sensação de que algo está fora do lugar. E você tenta ignorar, tenta seguir, tenta preencher com trabalho, com distrações, com qualquer coisa. Mas a fissura cresce. Ela sempre cresce. Porque ela é um chamado, um pedido, um convite para você finalmente fazer aquilo que mais tem medo, deixar cair a máscara da força absoluta. E esse é o momento em que a história realmente começa. Quando você se permite sentir de verdade, algo muda. Não é bonito no começo, nem poético. É desconfortável, desajeitado, às vezes devastador. Admitir que você está perdido dói. Admitir que você não sabe todas as respostas machuca. Admitir que precisa de ajuda parece um fracasso pessoal. Mas é só nessa honestidade brutal que nasce a liberdade. É nessa rendição que surge a possibilidade de reconstrução. Porque não dá para arrumar uma casa enquanto você insiste em fingir que ela não está caindo. E é nesse ponto, quando você encara a sua própria fragilidade, que a verdadeira força aparece. Não aquela força que o mundo te vende, rígida, mecânica, insensível, mas uma força flexível, viva, consciente. A força que nasce não do controle, mas da autenticidade. Não da invencibilidade, mas da coragem de se mostrar inteiro, inclusive nas partes que tremem. Imagine por um momento como seria viver sem precisar performar perfeição. Como seria respirar aliviado, sabendo que você não precisa impressionar ninguém. Como seria permitir que as pessoas vejam suas imperfeições e mesmo assim continue ali. Como seria poder dizer, eu não estou bem, sem medo de decepcionar. Isso não é fraqueza, isso é maturidade emocional, é inteligência afetiva, é coragem em estado puro. Mas claro, existe um medo profundo por trás disso. O medo do julgamento,
o medo da rejeição, o medo de parecer menor do que você gostaria. Esse medo não é inventado. Ele existe porque vivemos em um ambiente que recompensa máscaras e pune vulnerabilidade. Só que existe algo ainda mais assustador do que ser julgado: viver uma vida inteira escondido de si mesmo. Porque quando você se abandona, não há aplauso que compense, não há reconhecimento externo que cure. A validação dos outros se torna um vício e você passa a depender do olhar alheio para se sentir vivo. É uma prisão dourada, bonita por fora, sufocante por dentro. A coragem de ser frágil começa quando você decide largar essa prisão, quando entende que ser visto como forte não vale mais do que ser visto como real. Quando percebe que existe mais potência em um coração vulnerável do que em uma armadura impecável. E que admitir suas quedas não diminui quem você é, aumenta, amplia, aprofunda, torna a sua presença mais humana, mais acessível, mais verdadeira. Porque a verdade é que pessoas se conectam com pessoas, não com versões idealizadas delas. É na sinceridade que vínculos se formam. É no erro que histórias ganham vida. É na dor compartilhada que nasce a empatia. É na fragilidade que nasce a intimidade. E a vida real, só acontece onde existe intimidade. Mas existe um momento crucial nessa jornada, um clímax interno, um ponto de virada. Aquele instante em que você entende que sua fragilidade não é algo a ser escondido, é algo a ser honrado, porque foi ela que te manteve sensível, foi ela que te permitiu sentir a vida de verdade. Foi ela que te mostrou que coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de continuar mesmo com medo. É quando você percebe que não foi a força que te trouxe até aqui, foi a capacidade de sobreviver apesar das rachaduras. A partir desse ponto, algo renasce. Você começa a se ver com mais gentileza, começa a se ouvir com mais respeito, começa a dar a si mesmo o que sempre esperou dos outros. E aos poucos, a máscara cai, não porque é arrancada, mas porque você não precisa mais dela. A fragilidade que você tanto temeu começa a se tornar familiar, e aquilo que antes te parecia fraqueza começa a se revelar como a sua maior verdade. E talvez a parte mais bonita seja esta: quando você abraça sua fragilidade, você se torna forte de um jeito que o mundo não entende, mas você entende. Uma força que não grita, que não impõe, que não humilha. Uma força silenciosa, profunda, indestrutível. A força de ser humano. E agora eu quero te perguntar: você tem coragem de se permitir sentir? De se ver sem filtros? De abrir espaço para aquilo que você tenta evitar? De admitir que não sabe tudo, que não está sempre bem, que há dias em que tudo aperta demais? Se a resposta for sim, mesmo que trêmula, você já está muito além do que imagina, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dessa pergunta, fugindo de si, fugindo da verdade. E se você chegou até aqui, talvez já exista dentro de você um chamado para viver de forma mais honesta. Talvez você esteja cansado de interpretar. Talvez esteja pronto para respirar sem peso. Talvez esteja percebendo que não precisa mais provar nada, nem para o mundo, nem para ninguém, nem para você mesmo. A coragem de ser frágil não é o final do caminho, é o começo de uma vida mais leve, mais real, mais sua. O começo de relações mais profundas, o começo de um amor próprio que não depende de performance. O começo de uma força que não se quebra, porque não precisa fingir. E agora eu quero te convidar para fazer parte dessa conversa. Me conta aqui nos comentários, em que parte da sua vida você sente que ainda precisa parecer mais forte do que realmente está? O que você tem medo de mostrar? O que você gostaria de permitir a si mesmo sentir? Compartilhe, não porque você deve, mas porque talvez alguém lendo precise saber que não está sozinho. Deixe seu like se essa reflexão fez sentido para você. Se inscreva para continuar recebendo conteúdos que cutucam a alma e despertam coragem. E principalmente, lembre-se de cada dia de que ser frágil não te diminui, te desperta.